Processo de filho, no caso filha de português, 4 anos, protocolado em outubro de 2020 e até agora nada. 4 anos, filha de português. E a senhora tem 96 anos, pasmem vocês. Mas Rodrigo, como assim? Você não ganhou o processo ainda? Esse processo não é meu. Porque se fosse meu já teria acabado já faz muito tempo. Já teria acabado há muito tempo. É um processo protocolado em outubro de 2020, 6 meses, 8 meses, no máximo, já teria sido concedido. Agora, 4 anos é muito tempo. Não consigo entender. Então, a única informação que eu tenho é que a família primeiro não tem cópia de nada. Então ela fez com um despachante no Brasil, e é isso que eu falo, não se faz processo de nacionalidade com um despachante, porque aí a pessoa manda os documentos para um advogado em Portugal, que protocolou esse processo, e depois a família não tem acesso a esse advogado, não tem resposta de nada, o tempo passa e as coisas, nada acontece, até que a pessoa nos conheceu através do Instagram. Olha como é importante a rede social. Só que aí ela veio para Braga, porque ela tinha uma amiga na Espanha, veio para Braga, e ela foi no escritório, conheceu a gente, só que eu percebi que aí na energia dela, que ela estava desgostosa, que ela estava infeliz, que ela estava desconfiada, que ela estava amuada. A pessoa, eu olhava para ela, mas o que você tem? Falei, porque é muito tempo e ninguém me fala nada. Com razão, processo da vó dela. E é uma coisa de louco. As pessoas, quando trabalham de qualquer jeito, sabe? Tem profissional e profissional. É o que eu digo. Em todas as áreas tem sempre alguém que faz muito bem feito ou alguém que não faz bem feito. Ou faz de qualquer jeito, né? Então, começa a dica. Mas por que você fez com o despachante? Porque era barato. Falei, pois é sempre a mesma história, sabe? É sempre a mesma história. Porque é barato. Então tem gente que prefere fazer sozinha porque é barato. Tem gente que resolve fazer com despachante porque é mais barato. E quando for barato, você tem que desconfiar. Você não pode confiar em um processo administrativo, porque é processo, porque é barato. Vai se enrolar. 4 anos, processo de uma pessoa de 96 anos. Eu fico louco com essas coisas, porque não é possível. 4 anos, um processo administrativo simples. Hoje em dia demora 2 anos, 3 anos. Eu já não aguento, eu fico... Como é que pode demorar tanto uma coisa que deveria ser tão rápida? Na minha opinião, tá? Aposto que também na opinião de muita gente, que não tem cabimento, né? Mas aí eu fico com aquela coisa na cabeça. O que a pessoa pensa na hora de fazer com uma pessoa que não é advogado, que não é habilitado profissionalmente para trabalhar? Ou seja, a pessoa não tem o poder da caneta, a pessoa não tem a habilitação profissional para dar entrada no processo, tanto fisicamente quanto eletronicamente. Na época era fisicamente. Aí você fala assim, poxa, a pessoa fez com uma pessoa que não é habilitada profissionalmente. Então, que passa para outra pessoa para protocolar. É um detalhe importante. Há vários anos, uma pessoa chegou para nós, para Mariana e para mim, e falou assim, olha, eu tenho vários processos para protocolar, vocês protocolam para mim? A gente falou não. Mas como não? A pessoa ficou brava ainda, ficou irritada. E eu lembro do áudio dela ainda. Mas como assim? Vocês vão abrir mão de 80 processos? Sim. Eu não quero quantidade, eu quero qualidade. Para começar, eu não sei nem a procedência desses documentos. A gente tem no escritório, a gente tem um valor importantíssimo. O trabalho tem que ser sério e bem feito. Então, nós buscamos todos os documentos nos cartórios, nós verificamos tudo antes. Eu vou pegar documento que eu não sei a procedência, gente que está enviando para mim um processo que eu não fiz,
apenas para protocolar, não faz sentido, porque o meu trabalho, o meu nome como profissional é muito mais importante do que qualquer volume. Para quê? Para ganhar dinheiro? O dinheiro não vem na frente. O que vem na frente é um trabalho bem feito. Então não adianta, que eu vou mandar processo para você. Não vai, porque eu não aceito. Agora, parceria com gente séria, aí sim. Agora, para fazer de qualquer jeito, tem um monte de gente para fazer de qualquer jeito. Aí fica aquela situação que a pessoa tem 4 anos esperando um processo de filho. Não tem cabimento. Então, eu me habilitei ao processo e já mandei uma petição para a conservatória, que inclusive é a conservatória de Guimarães, que eu não indico protocolar, porque realmente é muito complicado lá. Eu tive um processo em Guimarães, eu protocolei mais de um, mas tive um processo em Guimarães que me deu uma dor de cabeça, porque é uma conservadora para julgar os processos e ela só reclamava da vida. Então cada hora era uma coisa, ela estava doente, ou era o pai e a mãe doente, ou seja, a pessoa vivia reclamando de tudo. Atenção para atravessar. A moleque atravessando a rua, porque a faixa de pedestre aqui é muito complicado, sabe? As pessoas atravessam de qualquer jeito e depois tem um amigo do meu filho que está na UTI, em coma, induzido, porque foi atropelado na faixa de pedestre. Então eu fico louco com essas coisas, sabe? E aí o moleque foi atravessar agora aqui, olhando pro celular, eu já dei eu falei, atenção para atravessar. Ele foi atento, olhou, obrigado, agradeceu. É isso, a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que garantir pelo menos o mínimo de a integridade física dos nossos filhos, sabe? Tem que ensinar bem ensinado, porque não é porque na faixa tem preferência que as pessoas acham que é prioridade, vai entrando na faixa de pedestre. Você tá na Europa, tem gente morrendo, tá? Semana passada morreu um rapaz de 18 anos, porque atravessou na faixa de pedestre, atravessou e foi atropelado. Foi na faixa? Não, não foi na faixa nesse caso, mas nesse caso existe um costume de atravessar fora da faixa, naquele lugar, porque não tem faixa. E tem uma passadeira, uma passarela que fica muito longe. Então as pessoas atravessam fora da faixa. Mesmo assim, tem que tomar um extremo cuidado. E um rapaz da Bulgária veio fazer Erasmus em Portugal e foi atropelado. Bom, recapitulando, olha, saí do contexto completamente, porque eu tô de carro, então a gente tá sempre atento ao que tá acontecendo aqui à volta, né? E eu já fui fiscal de trânsito já, então, para mim, eu vejo cada coisa que você fala, meu Deus do céu, as pessoas estão arriscando a vida, achando, só porque acha que tem direito de atravessar. Não interessa, depois que aconteceu, o carro vai pra funilaria, o corpo da gente vai pro hospital. Então tem que tomar muito cuidado, porque é a nossa vida, é a vida dos nossos filhos. Então, pessoal, vamos tomar cuidado para atravessar a rua, tá? Por favor. E fazendo a mesma comparação com atravessar a rua, é como se fosse atravessar a rua também, o seu processo de nacionalidade. Tem imprevistos, né? Você não está preparado para isso. E você vai contratar quem você não conhece? Ou vai fazer sozinho, correr risco? Então fica a dica. Para não morrer na praia com o processo de nacionalidade, porque pode ser indeferido e ficar suspenso também, para cumprir coisas que você não sabe. Então, por favor, contrate quem conhece. É o mínimo que você tem que fazer, porque honrar o seu antepassado é fazer bem feito. Então, por favor, não tem desculpa. Porque é caro. Não é caro. Caro é você fazer errado, caro é você não ter. E o valor e dinheiro, a gente ganha outro, a gente faz outro. Porque nós somos produtores, né? Então o dinheiro, ele recicla. Então o trabalho deve ser feito e bem feito, tá? Todo cuidado é pouco. Então nós temos que ter, que nem meu avô dizia, devagar, né? Tenha calma, tenha prudência. Ele falava assim, devagar que o santo é de barro, todo cuidado é pouco. Então fica a mesma dica para nós.
analogia que eu fiz entre o trânsito e o processo de nacionalidade, a gente vai entrar num campo que você não domina e que você vai correr risco desnecessário. Então tem que fazer bem feito. E fazer bem feito é, no mínimo, contratar alguém que você tenha acesso. E acesso a uma pessoa que tenha histórico. É como contratar, por exemplo, um advogado conhecido que trabalha na área de nacionalidade portuguesa. Mas não tem só eu, tem outros. Outros que, inclusive, eu admiro, que eu acho que faz um bom trabalho. Então é importante a gente dar valor para quem tem. Essas páginas de Facebook que fala para você fazer seu processo de nacionalidade sem intermediários e sem advogado, não gaste. Isso daí é um desserviço e, na minha opinião, é assim, é beirando a ilegalidade, né? Porque a pessoa está tirando o descrédito de um profissional, está desqualificando um profissional, está incentivando a pessoa a fazer de qualquer jeito. É a mesma coisa que você criar um Instagram para prescrever remédio. É ilegal, não é? Ou incentivar a pessoa a se automedicar. Também não é ilegal? Claro que é. Porque se acontecer alguma coisa... Lembra da época do Covid? Que as pessoas que estavam prescrevendo algumas fórmulas mágicas naturais, né, como limão, como N coisas que acabaram sendo derrubadas, acabou tendo um problema sério com isso. Por quê? Porque se a pessoa entra naquilo e de repente acredita que aquilo é a cura e acaba dando errado, é um problema coletivo, não só de uma pessoa. Porque tem N pessoas na internet vendo aquilo. E aí você vai fazer um processo de nacionalidade que requer conhecimentos de direito e fazer sem advogado ou solicitador. No Brasil não tem essa categoria de solicitor. Tem na Inglaterra também. É o solicitador, que é um advogado que trabalha na esfera administrativa. Ele não pode trabalhar em tribunal, mas é um advogado administrativo. É o solicitor, é um solicitador. Então, ao invés de contratar um despachante, contrata um solicitador. Isso é dar valor pro profissional. Agora, tem gente que faz sozinho o processo, mal e porcamente. Desculpa o palavreado, mas essa é a verdade. Faz de qualquer jeito e achando que tá certo. Eu tive um caso, aliás, tem tantos casos. Eu tive algum tempo atrás, acho que há uns 2 anos mais ou menos, de uma senhora que procurou, porque fez sozinho o processo, caiu em exigência, ela mandou o projeto de indeferimento. E a hora que eu li, eu falei, mas a senhora não fez a transcrição de casamento do seu avô? Ah, não, mas não tá no rol. Mas ele era o cônjuge, aí o cônjuge estrangeiro que declarou o nascimento da mãe, ou seja, tinha que ter o casamento para perfilhação na menoridade da mãe, porque era o avô brasileiro e a linha era pelo lado da avó. Bom, enfim, ela não fez isso. E aí não achava, quando tem que fazer, aí não encontra a certidão de nascimento da pessoa. Aí, por uma obra do acaso, do destino, encontrou o quê? O batismo da pessoa. Aí tivemos que fazer o quê? O registro tardio, porque era numa época que o registro era obrigatório. Registro tardio. Mas aí o que acontece? Quando tem o prazo para cumprir, não existe suspensão de prazo em processo administrativo. Tá? Olha que dica. E aí o que acontece? Eu tenho que fazer mágica. O advogado não é mágico. Ele age de acordo com as regras. E às vezes tem brechas, tem lacunas, tem brechas que ajudam a gente a trabalhar. Ok, mas nesse contexto, a pessoa estava lá com um problema, fez sozinha, não sabia do que estava fazendo, porque um detalhe fugiu, porque ela não tem conhecimento específico da área, e aí precisou fazer o quê? A transcrição do casamento, e não localizava o documento do avô. Ok. Então, em um processo de nacionalidade, ele não tem prazo, ele tem prazo para ser cumprido. E neste caso, como é que o registro tardio ia demorar para ser concluído? Então, como que eu resolvi isso?
Eu protocolei o processo de transcrição do casamento, já sabendo que eu ia receber uma notificação, uma exigência da conservatória, mas dito e feito. Aquela exigência eu juntei no processo principal nas centrais de Lisboa, ou seja, eu pendurei esta obrigação nas centrais e falei que eu precisava cumprir com a transcrição, então uma exigência do órgão público, eu pedi prazo de dilação probatória, ou seja, eu pedi aumento de prazo e demorou, e foi pedindo aumento de prazo porque eu tinha que cumprir uma exigência deles mesmos, da conservatória, e eu fui atendido. Então, esperou o registro tardio ficar pronto no Brasil para eu juntar na transcrição, para finalizar a transcrição, para depois finalizar o processo de nacionalidade da mãe dela. Na verdade, do processo dela, como neta de português, não é da mãe. Na verdade, mesmo neto de português tem que comprovar a perfiliação do filho do português, porque senão não transmite por neto, é simples. Então são detalhes que às vezes passa despercebido, porque a pessoa não tem o olhar clínico, ela não sabe o que está fazendo. E aí ela vai no rol do IRN de documentos e manda, e não é só aquilo, tem um direito por trás daquilo. Então, pessoal, antes de fazer, procura o profissional que entende, que tem um histórico de que já conseguiu fazer, né? Mesmo os que não têm o histórico, que têm a boa vontade, mas é um profissional habilitado, que está estudando, que demonstra conhecimento, isso já dá para ser levado em consideração. O problema é fazer com quem não é habilitado ou com base em ajuda de grupos de Facebook. Isso não tem o menor cabimento. Então é a mesma coisa que atravessar na faixa de pedestre confiando em todos os carros e nem olhando para o lado. Não vai dar certo, porque uma hora ou outra você pode ser atropelado. Então, entrar na rua, entrar num processo sem o menor conhecimento é pedir para ser indeferido ou cair em exigência, porque você não controla, porque você não sabe o que está acontecendo. Se você se antecipa, olha para os dois lados e atravessa em segurança, você chega vivo do outro lado. Mesma coisa em processo. Quando você entende, se antecipa aos problemas que podem vir a acontecer, porque você entende o que está acontecendo e presta atenção e sabe o que vai acontecer caso, né, você entre nesse jogo, então você já entra em segurança. É a mesma coisa. Fiz essa analogia, acho que acabou dando certo, né? Então, pessoal, vamos fazer bem feito para você não, que meu avô dizia, não tomar na tarraqueta. Tá bom? Um abraço, até o próximo vídeo.